A sacerdotisa da lua precisa escolher um sucessor. Para fazer isso, você precisará saber como jogar Luna. Luna pode ser jogado sozinho ou com até 4 sacerdotisas ou sacerdotes que irão preparar seus tabuleiros da seguinte maneira. Cada jogador pega 5 pontos de influência, todas as peças de uma das cores à sua escolha e uma folha de resumo. Sorteia-se aleatoriamente um jogador inicial e ele recebe um medalhão. Construa a ilha do templo juntando essas peças. Em seguida, pegue as fichas do templo e as embaralhe. Selecione as fichas de templo baseada no número de jogadores. No nosso caso, faremos para 3. Estas ficarão viradas para cima, as restantes ficam viradas para baixo na montagem do templo. Remova todas as pedras do templo que não estiverem nas fichas viradas para cima. Em seguida, embaralhe as peças com valor entre 1 e 4 e dê uma para cada participante, que colocará um dos seus noviços neste espaço junto com um livro de sabedoria. No caminho do templo, comece colocando a peça do guarda de menor valor para o maior valor. Em seguida, preencha o espaço entre as pedras de guarda com um número de pedras igual ao número de jogadores. Coloque as pedras em ordem decrescente de número. Coloque então o guarda na peça de número 6. Empilhe as fichas de templo, no caso a vela, na sala de meditação. Cada jogador, começando com o primeiro, empilha a sua peça no concílio de sacerdote. Coloque as fichas de influência no observatório. Embaralhe as 7 peças de ilha e as distribua ao redor do tabuleiro. Caso seja o seu primeiro jogo, você pode seguir o padrão, que é colocá-las em ordem numérica. Coloque fichas de favor no local indicado em cada ilha. O número de fichas depende do número de jogadores. Pegue a sacerdotisa de acordo com o número de jogadores. A que tem o número 5 é para 2 ou 3 jogadores e a que tem o número 6 é para 4 jogadores. Coloque os 3 personagens, a sacerdotisa, o mestre construtor e o apóstata, aleatoriamente nas ilhas. Pode haver mais de um em cada. Se esse for o seu primeiro jogo, utilize as posições iniciais desenhadas nas ilhas, inclusive para as peças dos jogadores. A mesa já está posta, então é hora de aprender como jogar. Os jogadores estão tentando conseguir influência para determinar quem será a próxima sacerdotisa da lua. E, no fim do jogo, quem obtiver mais influência, vence. Para fazer isso, o jogador deve manejar os seus noviços para conquistar santificação no templo da lua, obter o favor da sacerdotisa, erguer templos e fugir do apóstata. Caso você prefira não usar a preparação padrão do primeiro jogo, será necessário realizar um passo antes de começarmos, que acontece da seguinte maneira. Começando com o jogador inicial, cada um coloca um santuário em uma ilha sagrada à sua escolha. Não pode colocar onde um jogador já tenha um santuário. Em seguida, começando com o jogador inicial, cada um coloca pares de noviços em uma ilha que não tenha nenhuma de suas peças, embora possa ter de outros jogadores. Isso se repete até que cada jogador tenha 8 noviços no tabuleiro, o que significa que ele colocou 4 pares. Por fim, o jogador recebe uma ficha de favor de cada uma das ilhas que não tenha nenhuma das suas peças. O jogo se desenrola ao longo de 6 rodadas que serão compostas de 2 fases, uma de ação e outra de pontuação. Na fase de ação, os jogadores irão utilizar seus noviços para fazer tudo aquilo que falamos antes, lembra? Erguer templos, adquirir favores do sacerdote, recrutar novos noviços e santificar noviços no Templo da Lua. Na fase de pontuação, os jogadores ganham pontos por terem ajudado a sacerdotisa e por terem noviços no templo. Porém, perdem pontos se caírem na tentação do apóstata. Após 6 rodadas, há uma pontuação final e em seguida determina-se o vencedor. Na fase de ação, começando com o jogador inicial, é o momento em que uma ação é feita pelo jogador, passando assim a vez para o jogador à sua esquerda. O jogador da vez deve pagar todos os custos e ter todos os pré-requisitos para fazer uma ação. Em geral, os custos envolvem usar noviços ou
fichas de favor. Para usar um noviço, ele deve estar ativo. O noviço está ativo quando ele está em pé dentro de uma ilha. Quando usar um noviço, você o coloca na parte da água, fora da ilha onde ele está, mas sem movê-lo para longe. Isto torna inativo. Logo, noviços na ilha estão ativos e noviços no mar estão inativos. Algumas pessoas gostam de deitar o meeple do noviço para ficar mais fácil de identificar quando ele está inativo. Um fator importante a lembrar é que sempre que uma mesma ação pedir que use um ou mais noviços, todos eles têm de estar na mesma ilha. Existem 4 tipos de ação em Luna: ações de ilha, de movimento, do templo e outras ações. As ações de ilha são favor do sacerdote. Use 2 noviços de uma ilha para ganhar o favor daquela ilha. Você nunca pode ter 2 favores iguais, isso é importante. Se você possuir um templo nesta ilha, você precisa usar apenas um noviço. Olha que coisa boa. Essa ação serve para conseguir os favores que são importantes para possibilitar ou melhorar suas outras ações. Ação de recrutar. Use 2 dos seus noviços para pegar um terceiro da sua reserva e colocar os 3 inativos na frente desta ilha. Lembrando que quanto mais noviços você possuir, mais ações você vai poder fazer, além deles contarem para a pontuação da sacerdotisa. Ação de construir santuário. Esta ação ela só pode ser feita na ilha onde se encontra o mestre construtor. Para tal, use 2 noviços e um favor de santuário para colocar um dos seus santuários nesta ilha. Cada jogador só pode ter um em cada ilha. Os santuários possuem vários benefícios, porque eles valem ponto no fim do jogo, eles contam para a pontuação da sacerdotisa e ainda melhoram algumas ações. Dica: aproveite as oportunidades que você tem para construir, porque nem sempre o construtor vai estar onde você quer. Ação de usar ervas. Retorne uma ficha de ervas para reativar até 2 noviços seus em uma mesma ilha. Porém, não pode ser feito na própria Ilha das Ervas. Essa ação é muito importante para você poder ter ações extras ou poder fazer ações melhores. Importante, para as ações de ilhas, todos os noviços usados têm de estar na ilha específica onde será feita a ação. Agora a gente entra nas ações de movimento e elas são: ação de jornada. Escolha qualquer quantidade de noviços ativos e mova-os para qualquer outra ilha, tornando-os inativos. Essa é a forma básica de movê-los. Dica: é bom ter os seus noviços nas ilhas certas para você tirar o melhor das suas ações. Ação da maré. Use um favor de maré, pegue qualquer quantidade de noviços de qualquer lugar, ativos e inativos, e mova-os para quaisquer outras ilhas. Todos os noviços movidos ficam inativos. Na prática, o que você faz é reorganizá-lo. Isso é bom para poder mover noviços que já foram usados. Ação do veleiro. Gaste um favor de veleiro para mover até 2 noviços ativos de uma mesma ilha para uma outra ilha. Eles permanecem ativos e podem fazer outra ação nesta mesma rodada. Agora, as ações do templo, que são ação de promoção. Nesta ação, você irá promover um noviço de uma de suas ilhas para uma das pedras da trilha no templo. Primeiro, use um outro noviço da mesma ilha do promovido. Dica: se você possui um santuário lá, não precisa se preocupar com isso. Em seguida, escolha uma pedra aprovada e que tenha o mesmo símbolo da ilha onde você está e coloque este noviço lá. A pedra ela está aprovada se estiver entre o pier e a figura do guardião. Se você quiser, você pode usar um favor de suborno para conquistar uma pedra não aprovada, que é justamente a que fica entre o guardião e a próxima pedra do guardião. Nesta ação, é importante se planejar bem para conseguir garantir pedras com bons números para a hora da santificação. E aí chegamos na ação de santificação. Nesta ação, você pode mover um dos seus noviços promovidos para dentro do templo.
Se o noviço a ser santificado está em uma peça aprovada entre o guardião e o pia, apenas mova-o junto com a pedra para o local indicado no centro do templo. Se ele estiver em uma pedra não aprovada, você deve usar uma ficha de suborno para conseguir santificá-lo. Após colocar o noviço, primeiro ganhe influência igual ao número indicado na pedra onde o guardião está, mesmo que vindo através de um suborno. Em seguida, o noviço desloca todas as peças vizinhas dos oponentes com um valor inferior à sua pedra. E você ganha um ponto de influência por peça que deslocou. Caso o noviço que seja deslocado esteja com um livro de sabedoria embaixo, ele não é deslocado e você não ganha pontos por isso. Noviços deslocados são colocados no pier do templo e podem ser recuperados apenas com o uso dos favores do veleiro e da maré. Dica: é importante tomar cuidado com o momento de santificar para tirar o máximo do deslocamento, dos pontos do guarda e da permanência do seu noviço no templo. Ação do livro. Use uma ficha de favor do livro para mover um livro de qualquer outro noviço do templo para um de seus noviços que não tenha um livro embaixo e ganhe um ponto de influência. Dica: escolha bem de onde você irá tirar o livro, pois isso irá privar aquele sacerdote da proteção. Ação do Concílio dos Sacerdotes. Use qualquer quantidade de noviços em uma mesma ilha e ganhe esta quantidade de cadeiras no concílio. Caso a sua peça termine no mesmo espaço da peça de outro jogador, coloque-a por cima dela. Lembrando que quem estiver à frente ganha os desempates. Porém, existe uma exceção a essa regra, que é justamente na última casa do concílio, ou na última cadeira do concílio. Porque se você chegar lá e já houver alguém, você tem que colocar a sua peça por baixo, pois quem chegar primeiro sempre vai vencer qualquer desempate. Por fim, as outras ações que você pode realizar são a ação de expulsão. Você pode usar qualquer quantidade de noviços na ilha do apóstata e então movê-lo um número de ilhas no sentido horário igual à quantidade de noviços usados. Também temos a ação do noviço temporário, que não é exatamente uma ação, mas consiste em usar um favor de noviço para substituir o uso de um noviço em outra ação. Ou seja, ele conta como mais um noviço para a sua ação. Mas atenção, pois ele não pode ser usado na ação de pegar o favor do noviço, nem como o noviço que é promovido para o centro do tabuleiro principal. Ação de meditação, e essa pode ser usada para sacanear os seus amiguinhos, então pense bem, porque quando você não quiser ou não puder fazer uma outra ação, você deve fazer uma meditação. Para isso, vire a ficha do topo da pilha de velas e coloque-a na segunda pilha, que é a de velas apagadas. O jogador que virar a última ficha ganha um ponto de influência e encerra a fase de ação imediatamente. O jogador à sua esquerda, que iria jogar em seguida, recebe o medalhão de primeiro jogador e a rodada segue para a fase de pontuação. Na fase de pontuação, os jogadores vão coletar pontos de influência e preparar a próxima rodada. Os jogadores ganham e perdem pontos de três formas. Primeiro, a sacerdotisa concede pontos na ilha onde ela está. Você conta os noviços ativos e os santuários de cada jogador. Quem possuir a maior soma ganha os pontos de influência indicados pelo maior número na figura da sacerdotisa. O jogador com a segunda soma recebe o segundo maior valor e o terceiro recebe o terceiro maior valor. Caso não haja um terceiro valor, não há pontuação para esta posição. No caso de um empate, o jogador com mais cadeiras no concílio vence. Se houver o mesmo número de cadeiras, o jogador com a peça mais acima da pilha vence, lembrando daquela exceção da última casa do concílio. Segunda maneira de você pontuar é: você também ganha um ponto de influência para cada noviço santificado que ainda esteja no templo. Por fim, na ilha onde está o apóstata, cada jogador perde pontos de influência igual ao número de noviços presentes nela, mais um, esteja o noviço ativo ou
inativo na ilha. Claro que nesse caso vale ressaltar que os santuários não contam para o apóstata. Seguida a pontuação, os jogadores preparam a próxima rodada com os seguintes passos. Todos os noviços inativos são colocados nas respectivas ilhas, ficando ativos. A sacerdotisa da lua e o construtor se movem no sentido horário, um número de ilhas indicados na figura do seu personagem. O apóstata se move no sentido horário, mas é para a primeira ilha com um noviço nela. O guarda do templo move-se para a próxima pedra da guarda. Quando ele chegar na última, a próxima será a rodada final. Empilhe as fichas de tempo como na montagem inicial do jogo. Finalizados esses passos, os jogadores começam a fase de ação da próxima rodada com o novo primeiro jogador. Ao final da fase da pontuação da sexta rodada, indicada pelo guardião na última pedra, os jogadores recebem os pontos de fim de jogo, que são 4 pontos por cada santuário que você tiver construído. 1 ponto de influência para cada favor não gasto. Por fim, cada jogador ganha os pontos de influência de acordo com a sua posição no concílio dos sacerdotes. Finalmente, somam-se todos os pontos de influência de cada jogador, e quem possuir mais vence o jogo e escolhe a nova sacerdotisa da lua. Como sempre, empates são decididos pela posição no concílio dos sacerdotes. Vale lembrar que o jogo também possui algumas regras especiais para partidas com 2 jogadores. No caso, na parte da preparação, você vai usar apenas 3 fichas de tempo. E na rodada de preparação, nenhum jogador pode colocar seus santuários na Ilha das Ervas. Na fase de ação, quando for usar a ação do livro, o jogador recebe 2 pontos de influência em vez de 1. Ao final da rodada, o medalhão de jogador inicial passa sempre para o oponente. Agora você já sabe como jogar Luna. E é isso, pessoal. Esse foi o Como Jogar Luna aqui no De Quem é a Vez. Se você gostou desse vídeo, dê like, compartilhe e acione o sininho. Valeu, pessoal!